pelo sangue de Jesus. Amados, estou alegre de estar aqui nessa noite e nosso irmão Alegado talvez não imagine quanto almejei um dia estar aqui pregando em culto de missões. E me sinto ali honrado, prestigiado e um pouco nervoso, né? Ainda com aquele frio na barriga. Tantos anos pregando o Evangelho, ainda sinto aquele frio na barriga. Parece até um jovem que pega a primeira vez e fica tremendo. Ainda mais tendo ao meu lado ali um missionário, um exílio pregador da palavra de Deus, né, que nos ensinou que nós não somos pecadores. Domingo passado, quem aprendeu que nós não somos pecadores? Amém? Quem estava aqui domingo aprendeu. Nós podemos até pecar, mas não somos escravos do pecado. E aqui nós louvamos a Deus que temos exímios pregadores aqui na minha retaguarda. No plenário da igreja nós podemos ver homens de Deus, mulheres que pregam. E missões é algo que, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu gostaria de trazer algum informe missionário. E missões é algo, irmão, que me deixa profundamente até emocionado, pois vim de uma igreja missionária. Gesiel conhece esta igreja, é muito conhecedor dela. Uma igreja que fez missões no sul de Minas, abriu trabalhos missionários em Bairro Mendi, ali em São Tomé das Letras, Caxambu, São Lourenço, por aí vai. Igreja também que deslanchou na época, na década de 90, enviando missionários para quase toda a América Latina. Abrimos vários frentes de trabalho ali na Bolívia, em Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, no Equador, Quito, enviando missionário para vários lugares, chegou a enviar missionário até para Moscou, na Rússia. E aquilo, desde jovem, 100 jovens que tinha ali na DIG, 90 queria ser pregador igual a Gesiel Gomes. E eu estava no meio deles. A gente aprendeu muito, pena que eu não sei nada, né? Mas ele nos ensinou bastante a respeito de missões. Primeiro que ele foi um missionário nos Estados Unidos durante 5 anos e não ganhou uma alma. Aí Deus trouxe ele para a ilha do governador e em 10 anos ele ganhou 5.000 almas para Jesus. A igreja passou de 5.000 membros para 10.000 membros. Você está falando isso para exaltar o nome do Senhor. E a igreja passou de 20 congregações para 50 congregações e trabalho missionário em mais de 10 países. Missões não se acabou. Missões continua no mundo afora. Quem envia missionário é o próprio Deus. Quem chama é Deus. E eu tenho certeza que esta igreja ela tem uma chama missionária acesa. Por isso, com toda dificuldade, ainda mantemos trabalhos missionários, porque todos nós sabemos que quem trabalha nos bastidores do departamento de missões sabe o quão difícil é manter o missionário no campo. E nós sabemos, irmãos, que ir para missões, atender o chamado de Deus, muitos se apresentam, mas na hora de ir fazer missões, são poucos que suportam o peso da cruz. Mas você pode, como disse o nosso irmão, cooperar de diversas formas. Todos nós já ouvimos por diversas vezes que existem várias maneiras de cooperar com missões. Uma delas é orando. Se você não contribui, não vai, não se apresenta, mas você pode interceder, orar pelos missionários, saiba que isto sustenta e muitos missionários que estão no campo. É o poder da intercessão. Ai dos missionários se não houvesse um grupo de irmãos e irmãs que intercedem por eles no campo. Eu louvo a Deus que toda vez que dobro o meu joelho para orar, eu oro pelos missionários, pois essa chama arde no meu coração. E quando eu vim para Guapimirim, eu pensei assim, o meu tempo acabou. Hoje já estou com 55 anos e vários problemas de saúde surgiram, né? Eu tinha tanta saúde, vários problemas. Eu falei, poxa, esse ano ainda vem a pandemia, mas nunca é tarde para fazer missões. Existem pessoas com mais de 70 anos no campo missionário, pasmem vocês.
Existem pessoas que entregaram a sua vida depois dos 50 e estão fazendo missões. Eu estive em contato com um grupo de jovens da Jocum, que é Jovens com uma Missão, e tive o prazer de conhecer vários missionários que se prepararam para levar a palavra de Deus no Oriente Médio, na Europa, na África e até mesmo no extremo norte do nosso país, ali no Acre, Rondônia, e passaram maus pedaços, mas não desistiram. Agora, o que faz esses missionários não desistir, muitas das vezes, é eu, é você, somos nós, orando, contribuindo, mandando palavras de incentivo e fazendo a obra que Deus nos chamou para fazer. Estar no campo missionário não é fácil, e nós temos aqui alguns irmãos. O irmão que está na Bahia, eu sempre oro por ele também, às vezes não gravo o nome dele, porque eu tive poucas oportunidades de estar com ele. O missionário John, pastor John, que está em Teresópolis, nosso missionário que está ali em Minas, Juiz de Fora, agora é o Pierre, sua esposa. Eu conheci outros irmãos numa viagem que eu fui para lá para a gente contribuir para a construção de um templo, que tive o prazer de estar ali em Benfica. E ali fizemos um pouco de missões. Mas o que mantém esses missionários de pé, além das ofertas que são enviadas, já falei, é as orações, mas principalmente é a presença de Deus na vida deles. Aquele que é enviado para o campo, ele tem convicção da sua chamada, mas nós precisamos também nos responsabilizar com os missionários que são enviados pela nossa igreja. Porque não vai ser, os governos não contribuem com nada, os governos não contribuem com nenhum centavo para missões. O adversário luta dia e noite para que os missionários desistam e voltem para casa, abandonando o campo missionário. Tive conhecimento de um missionário que viveu por muito tempo na Bolívia. Durante 2 meses a oferta não chegava a ele, e ele comeu batata inglesa durante 2 meses, só comendo batata. Ele já não aguentava mais. Não é que a igreja não mandasse, é que não chegava lá, não, porque era para dólares que tinha que chegar lá e não conseguia chegar, porque acontecia algum desvio no caminho, era os salteadores e muitas coisas que pediam, mas ele não desistiu, veio de lá e hoje tem uma igreja firme ali na província ali da Bolívia. Mas antes de entrar na missão, na mensagem de missões, não na missão, eu gostaria, irmãos, não para trazer aqui algum conhecimento de dados e estatísticos sobre missões do mundo, mas talvez para trazer um alerta, porque missão o culto de missões também ela traz um cunho assim despertador para nós, e também ela traz conscientizar a fazer missões, fazer com que nós possamos nos conscientizar do que é missões, ou que precisamos fazer missões transculturais, missões urbanas, missões no nosso bairro, na escola, na faculdade. Ninguém está impedido de fazer missões. Missões não é só ser enviado para a América Latina, América do Norte, para a Europa. Não, missões você pode fazer também na sua rua, no seu bairro. Eu louvo a Deus que a nossa igreja está fazendo missões, então isso é uma boa notícia. Mas vamos para alguns dados estatísticos no mundo. Deixa eu botar o óculos, que eu já passei dos 50. Existem 100 milhões de crianças vivendo nas ruas, 100 milhões, e para cada 5 nascidas, 2 são abortadas. Então pense nas crianças que estão no mundo. Existem 19 milhões de refugiados, 19 milhões de refugiados por causa de guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas, 22 milhões de mulheres, irmãos, que talvez pelo prato de comida, por uma necessidade básica, estão se prostituindo e que não estão ouvindo a palavra de Deus. Existem 520 milhões de favelados em condições subhumanas. Isso me faz lembrar
Um documentário que eu vi no dia de ontem, talvez seria o que eu ia pregar hoje. Um documentário sobre a pobreza extrema, e mostrou que no nosso país o valor que as pessoas vivem e é classificado como pobreza extrema, R$ 44 por mês uma família vive, e é considerado. E como é que a pessoa vive com R$ 44 por mês? Mas tem pessoas vivendo com essa quantia no nosso país. Então existe também, pasme, 2 bilhões, ou seja, 2,3 bilhões de pessoas não alcançadas. Irmãos, são muita gente, são 2 bilhões. No mundo existe 8.000 povos ainda não alcançados, 8.000 povos não alcançados, isto é, 33,33%, ou seja, existe 6.809 línguas no mundo, mas apenas 5% tem a Bíblia toda traduzida. Então veja a necessidade de nós evangelizarmos e enviar missionários. 17% apenas tem trechos da Bíblia traduzidos. 7%, irmãos, tem o Novo Testamento traduzido. Pasmem, 66% possui nada da Bíblia traduzida. Ou seja, entre esses povos que existem, 66% não tem nada traduzido da Bíblia, ou seja, nunca ouviram falar de Jesus na sua língua, nem sabem nada sobre Deus, sobre os anjos, sobre salvação. A situação na Europa, um trecho, situação na Espanha. Na Europa, irmão, de um modo geral, de 8.095 cidades na Espanha, 7.540, ou seja, 93% não possuem igreja. Só 7% de igreja na nação da Espanha. Evangélico existe apenas 0,22%, ou seja, existem 0,4% de evangélico na Grécia, ou seja, não tem nenhum evangélico na Grécia, é 0,4%. Você se prontifica aí para ir ao evangelho na Grécia, um país turístico, um país de muita mordomia. Mas veja a situação da Grécia, país que era o desejo de muitos casais viajar para lá, vive também uma economia arrasada, um país falido, porque falta o principal, que é Jesus Cristo, que é Deus. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Atualmente, irmão, é proibido falar de Jesus, vender Bíblia, construir templos, pregar o Evangelho nas terras bíblicas. Você sabia disso? A situação agora na China, 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Será que isso toca no seu coração? Será que você tem desejo de aprender o mandarim e falar de Jesus lá na China? Mas existe uma igreja subterrânea lá. São 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Na última estatística, calculou-se que morrem 85.000 pessoas no mundo por dia. Aí você fica assustado com esse dado da Covid. Morrem 85.000 pessoas por dia, sem terem ouvido falar sobre Jesus. Morrem todos os dias 85.000 pessoas. Agora, falar sobre a média de investimento em missões, você vai ficar vermelho, talvez, não de vergonha, mas de vergonha dos brasileiros. Ou então eu mesmo me envergonhei, mas graças a Deus que muitos de nós aqui não fazemos parte dessa estatística, mas a média de investimento em missões do crente brasileiro é de R$1,30 por ano. Dá para a gente fazer um silêncio. A média do investimento em missões do crente brasileiro é de R$1,30 por ano. Então você que tem um carnê, você que já não tem um carnê, mas você tem um e colabora com R$10, você já ganhou dessa meta. E se você colabora todo mês, dá R$120 por ano. Mas a média do
crente brasileiro, cristão do Evangelho, é de R$1,30 por ano. Como nós vamos fazer missões? Como nós vamos enviar mais missionários para o campo, se nós não contribuímos? Uma vez eu estava no culto e eu aprendi uma coisa: quando eu abri a minha carteira para contribuir, sempre somos tentados a puxar aquela nota menor, não é? Todo nós passamos por isso, aquela tentação. Eu repreendi esse demônio, irmão. Eu falei: se eles continuarem, eu vou puxar a maior nota. E eu sempre fiz um voto com Deus: se minha carteira tiver 3 tipos de nota, eu quero puxar a maior. Quando nós contribuímos com missões, irmãos, nós estamos repreendendo também o devorador, nós estamos repreendendo o diabo. Quando nós contribuímos com missões, nós estamos salvando vidas, nós estamos contribuindo com a obra do Senhor. Talvez esses dados estatísticos aqui possam alertar você para contribuir mais com missões. Eu queria apenas chamar a sua atenção para o trabalho missionário, não somente na nossa igreja, mas no mundo todo. Hoje nós estamos aqui com o tempo de porta fechada. Hoje eu não sei nem porquê, mas o diabo fez de tudo para fechar as portas da igreja brasileira e do mundo. Alguns países já estão com as portas fechadas definitivamente, porque outras religiões que crescem, e eu falei disso aqui quinta-feira, que crescem numa velocidade avassaladora, estão fechando os templos. O islamismo não está brincando. Aqui em Curitiba, Paraná, já tem a maior comunidade islâmica do Brasil. A Europa está quase toda dominada já pelo islamismo. O Reino Unido, as leis, o Islã já está dominando até os congressos. Os parlamentares já tem jeito, porque eles cresceram, porque eles estão crescendo, eles chegam nas nações como refugiados e crescem. Eu falei aqui que o país da Bélgica já é 93% islâmico, ou seja, já não se prega mais Jesus, já não se pode falar, o país todo já está sobre o regime islâmico. E nós, irmãos, temos aqui ainda a liberdade de pregar a palavra de Deus. Já em alguns lugares já não se pode mais portar a Bíblia, nem falar de Jesus, quanto mais abrir igreja. Nós ainda temos, irmão, a palavra de Deus, que é martelo que esmiuça a penha. Nós temos a palavra de Deus, que é poderosa, irmão, para quebrar a rocha, o coração duro do homem. Nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, que nos aparta para ir fazer a obra. Pastor, você não vai abrir o versículo na qual você vai pregar hoje. Eu tenho bem pouco tempo, porque o tempo é curto, mas eu queria deixar aqui o trecho na qual eu não preparei esboço para pregar, mas em Romanos capítulo 10, versículo de número 13 em diante diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amado, quando nós lemos esse trecho da Escritura Sagrada, nós nos deparamos com a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo faz menção daquele povo, que a sua fé era uma fé inabalável. O apóstolo Paulo, ele estava no final da sua terceira viagem missionária. Estava fazendo missões e já estava terminando a sua terceira viagem missionária. Estava hospedado em Corinto, na casa de Gaio, e ali ele escreve essa carta, que também é uma epístola, mas ele chama a atenção pela alegria e pela fé dos romanos, que tinha uma fé impactante, uma fé que era notória em todo o mundo. O apóstolo Paulo fazia menção da fé dos romanos e glorificava a Deus porque eles tinham uma fé compacta. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo foi obrigado, antes dele ter com eles, que ele desejou ele ter pelo menos 2 vezes,
E ele tinha um duplo propósito de não ir só em Roma, mas ir também na Espanha, pregar o Evangelho. E nessa sua trajetória, Paulo, ele se anteveu e escreveu cartas explicando o Evangelho, ensinando a eles como eles deveriam se compor, se manter naquela fé inabalável, porque havia também uma ala de judeus que distorciam a palavra e não fazia com que o povo acreditasse que a salvação vinha pela fé, que a salvação vinha através de crer somente na pessoa de Jesus Cristo, mas ainda se detinham ainda na justificação através da lei de Moisés. E nós sabemos que a lei estava enferma, a lei não podia salvar o homem definitivamente, como os antigos foram salvos, observando a lei, mas obedecendo através da fé. O que diz a Bíblia? Como alcançou Abraão a salvação? Diz a Bíblia que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. De maneira que quando Paulo escreve aos Romanos, o tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé, é a justiça de Deus, porque os crentes ainda não se sentiam justificados pela fé em Cristo Jesus, e isso obrigou a Paulo no capítulo 5 a dizer: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos, antes nós não tínhamos comunicação com Deus, mas o efeito da justificação pela fé, ele trouxe a paz com Deus. Então, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 ele diz: pelo qual também temos entrada a esta graça, ou seja, nós podemos agora entrar na presença de Deus. Os judeus não entendiam esse mistério, os judeus não entendiam esta palavra, que eles poderiam entrar, mas o véu se rasgou de alto a baixo, e agora não há nenhum impedimento, não há nenhuma barreira. Qualquer um que invoca o nome do Senhor, qualquer um que ouve a palavra de Cristo, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a saber que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. Então, meu querido, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós acreditamos, invocamos o nome do Senhor, mas quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor no nosso coração, antes da confissão pública para que nós sejamos salvos, nós já aceitamos no coração, o Espírito Santo já efetuou uma obra redentora dentro do nosso ser. Então todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, diz aqui a palavra do Senhor. E Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz: irmãos, o meu desejo de coração por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não entendiam o processo da salvação através da fé. Parece que eles tinham que cumprir as obras da lei de Moisés, porquanto não conhecendo a justificação de Deus, versículo 3, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que coisa ignorante, veja que coisa promíscua. Eles não se sujeitavam à justiça de Deus e queriam procurar estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eu vou me justificar através da minha sabedoria, do meu conhecimento humano, ou das boas obras, ou praticando os mandamentos da lei. Não, irmão, pela lei ninguém alcançou a salvação, porque era impossível que as pessoas da antiga aliança cumprissem os 10 mandamentos da lei, até porque era impossível, e a lei, irmão, era impossível. Diz a Bíblia lá nos Hebreus que o sangue de touros e de bode jamais poderia justificar o homem diante de Deus, jamais poderia salvar, jamais poderia mudar, transformar a vida, jamais, porque ele era apenas a sombra das coisas futuras. O sacrifício e a lei aponta para Jesus. Quando Abraão ele foi oferecer Isaac, ele simbolizava Deus, Isaac simbolizava Jesus. Aquilo ali era o quê? Era uma alusão, ou seja, era uma tipologia do sacrifício expiatório de Jesus. Mas quando veio Jesus Cristo, quando o Cordeiro apareceu no Rio Jordão, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia que João aparece no deserto da Judéia, quando Deus
não precisa ir para Camboriú, pregar naquele congresso de missões. Quando Deus quer te usar, Ele faz você aparecer, nem que seja no deserto, nem que seja no lugar ermo, nem que seja no lugar em que ninguém te veja, mas Deus vai te usar, e multidões vão se render aos pés de Jesus, porque a chamada de Cristo na tua vida vai se concluir quando você se apresentar. João se apresentou, ele foi o precursor, aleluia, do Messias, e assim você viu quantas almas se renderam aos pés de Jesus. Então os judeus aqui, irmãos, ele não só compreendia, não tendo conhecimento, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Jesus disse: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Assim, na antiga aliança também, o profeta dizia que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É preciso conhecer a Escritura Sagrada, é preciso ter conhecimento da palavra e crer nela, não somente ser ouvinte, mas ser praticante. Paulo, ele ficou maravilhado quando lá em Bereia os crentes, eles não só ouviam, mas também examinavam as Escrituras, porque Jesus disse: porque vós estudais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meu querido, você quer ser instrumento nas mãos de Deus, você quer ser instrumento na mão do Senhor, você quer pregar o Evangelho. A Bíblia diz que esta palavra é imperativa, essa ordem é imperativa lá em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Irmão, basta que você pregue. Como pregarão se não forem enviados? E como eles vão crer se não há quem pregue? O mundo está precisando de pregadores e pregadoras. E nisso, irmão, não exclui as mulheres podem ser missionárias, as mulheres podem ser missionárias, os homens podem ser missionários, crianças estão fazendo missões do mundo afora. Esta mensagem é um apelo do Espírito Santo para que você possa ser enviado. Quando Deus disse: a quem enviarei? E o profeta Isaías profetizou: e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus foi o primeiro a se apresentar para vir a esta terra, entregar a sua vida, e foi o maior pregador por excelência. A Bíblia diz que Jesus experimentou todas as vicissitudes de uma vida humana, menos a experiência do pecado. Teve sede, teve fome, batalhou, lutou, pelejou, pregou o Evangelho para todos. Não fez acepções de pessoas. Aquilo que os judeus não entenderam, Paulo também ensinou para eles, porque o fim da lei é Cristo. Eles queriam estabelecer sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Paulo diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, meus queridos, quando ele diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ninguém invoca o nome do Senhor se não crer. Só abre os lábios para confessar Jesus quando dentro do coração a pessoa crê. Porque, como diz a Bíblia, com a boca se faz confissão para a salvação, mas só ser salvo não interessa. Só ser salvo, a pessoa que é salva, ela pode cair no abismo de novo, mas viver eternamente é diferente. Ser salvo, invocar publicamente é para ser salvo, mas com o coração se crê para a vida eterna. Quando nós cremos, antes de eu invocar, antes de eu crer, antes de eu me pronunciar que estou aceitando a Jesus, lá dentro do meu coração eu já entreguei minha vida para Jesus. Quando aquele ladrão não teve muito tempo, ele se virou para Jesus e disse: Senhor. Ele reconheceu que Jesus não era só Salvador, porque muitos olham Jesus somente como Salvador, mas Jesus não é só Salvador. No Novo Testamento, só 16 vezes que o nome dele é lido, ou seja, ele é chamado de Salvador, e mais de 450 vezes é chamado de Senhor. Não basta apenas ser Salvador, ele é Senhor da nossa vida. 450 vezes o nome dele é exaltado como Senhor. Se ele é teu Salvador, mas ele já é Senhor da tua vida, você obedece a ele como Senhor, porque a palavra diz que muitos não obedecem ao Evangelho, e o Evangelho nos chama como guerreiro, como soldado, como mais do que vencedores, levantar a bandeira do Espírito e levar a palavra de Deus pelos quatro cantos da terra, porque isso que é missões. Missões é pregar fora de tempo e
Bíblia diz que mostrando frouxo no dia da batalha, será pouca a tua força. Mas Deus te chama nesta noite como vencedor, como soldado, como guerreiro, porque Ele vos dá poder sobre toda a força do mal. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Você que quer fazer missões, pastor, eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Pastor, eu não posso contribuir, mas eu posso orar. Pastor, eu quero fazer algo por missões. Eu quero entregar a minha vida, eu quero invocar o nome do Senhor. Eu quero fazer conforme Paulo. Talvez você não seja um Paulo, mas a Bíblia diz, o próprio Cristo, que quem crê nele poderão fazer obras maiores do que ele já fez. Meu querido e minha querida, você, eu já estou terminando, você que tem acesso às redes sociais, eu demorei muito para me render às redes sociais, mas quando o diabo fez de tudo para fechar o povo em casa, não deixar ir para a igreja, Deus abriu uma porta tremenda através da internet, e milhares de pregadores estão surgindo, pregando o Evangelho através do Instagram, do Facebook, do YouTube e vários outros redes sociais aí que estão pregando o Evangelho. Eu tenho visto aqui nesta igreja muitas pessoas pregar através da internet. Então use a internet e vá do Oriente Médio, mande mensagem para o Japão, para a China, para qualquer desse lugar, porque lá eles têm como traduzir. Pregue a palavra. Ah, pastor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não prego. Meu querido, quando eu comecei a pregar, eu pregava escondido, eu pregava para os bancos, eu pregava para as bananeiras, eu pregava. Aí um dia, quando eu não tinha oportunidade de pregar na igreja, nos meus primeiros anos, o Senhor disse: vai, prega dentro do ônibus. Eu comecei a pregar no ônibus. Vai, prega nos trem. Eu comecei a pregar nos trem. Eu comecei a ter um grande número de pessoas. E você pode, meu querido, pregar o Evangelho de uma forma ou de outra. Deus está te chamando para fazer a obra dele, porque você tem a palavra viva na sua mão. Por gentileza, fique de pé. A hora é passada, nós tínhamos muito mais assunto, mas a Bíblia manda obedecer. E nós temos aqui, irmãos, uma criança para se apresentar. Mas eu não queria encerrar esta mensagem trazendo para você uma palavra de que todos nós aqui temos talento. Se eu disser para cada um aqui, fique de pé, todos vão ficar de pé. A Bíblia diz que Deus deu talento a todos. A um deu 1, outro deu 30, outro deu 100. Todos têm talento. Talvez eu não sei quantos